todos, a gente está aqui hoje para uma primeira conversa, né, de artistas e curador da Casa Terrária, da primeira exposição que a gente fez. São 8 artistas no total, então a gente vai separar a conversa em 2 etapas. Primeiro vão vir 4 artistas, depois mais 4 artistas. E eu tô aqui com o Omar Porto, que foi o curador dessa exposição, que vai contar pra gente um pouquinho dela. Me fala, Omar. A ideia é um pouco, quando a Dani me convidou, a gente primeiro tentou uma forma de viabilizar a exposição, né? E aí surgiu a ideia de fazer uma parceria com a Escola Nano, daí surge o nome de exposição como escola, pensando o lugar da exposição enquanto essa experimentação, né? Enquanto também a exposição como possibilidade de aprendizagem dos próprios artistas, né? Então a gente fez uma chamada aberta para a Escola Nano, né? Convidamos outros 4 artistas para fazerem parte da exposição e aí a gente construiu um pouco o sentido dos trabalhos no espaço da própria casa, né? A casa, então, ela tem 2 tempos. O primeiro andar, que foi reformado, né? Como vocês podem ter visto, e o segundo andar, o primeiro andar, que é como a casa se encontra, né? Como a Dani encontrou a casa. Então dá para perceber um pouco os processos de uma casa que viva, né, que está nesse processo de exposição e de educação também, né? Porque a questão é que a Casa Terrária seja um espaço de convivência de artistas, de aprendizados e trocas também. Um dos pontos chaves da exposição foi o Luiz Kamenitzer, que é um artista que morou muito tempo no Uruguai, mas ele não é uruguaio, e ele propôs um museu como escola, né, onde o artista aprende a se comunicar e o público aprende a fazer conexões. Então a gente trouxe um pouco essa ideia da exposição nesse lugar de possibilidade não só para os artistas da Escola Nano e para os convidados, mas também para o público, né, para também fazer conexões entre os próprios trabalhos. E a casa foi um espaço, acho que o ideal, né, para esse lugar. É uma casa em construção, é um casarão, na verdade, de 1940. A gente está aqui no bairro do Pacaembu, um bairro com muita importância paisagística. E ela abrigou os trabalhos de uma forma, né, muito legítima, né? Porque ela quase foi parte da exposição, uma parte muito ativa. Mas eu vou parar de falar e agora eu vou chamar aqui os artistas que são, né, os grandes protagonistas de hoje. E, enfim, vou dar lugar para eles aqui. Podem vir. Bom, então a ideia dessa conversa é um pouco trocar e ouvir vocês, né? Não só do processo de trabalho, mas também sobre a própria exposição e sobre a formação de vocês. Porque muito o que eu conversei com a Dani é sobre a quantidade de grupos de acompanhamento que tem em São Paulo, a quantidade de escolas. Então eu falei, talvez a primeira exposição da Casa Terrária podia refletir um pouco sobre o sentido do ensino e de aprendizado da arte, né? Porque como o Rio tem a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, mas São Paulo não tem uma escola livre, né? Então tem um pouco uma carência em São Paulo de um espaço que seja mais reflexivo e mais aberto e livre, né? Que não tenha nenhuma condição para entrar. Então daí surgiu um pouco a ideia também da gente pensar essa primeira exposição da Casa Terrária. E aí eu queria um pouco ouvir de vocês sobre a própria formação de vocês. Se foi uma formação autodidata, como que vocês entendem essa relação entre o ensino da arte, né? Entre aprender algo e a partir dos próprios processos de investigação. E também vocês são artistas que já participaram de escolas de arte, de alguns grupos de acompanhamento. Então que vocês compartilhassem com a gente um pouco desse processo, né? Sobre a formação de vocês enquanto artista. Sim. Olá, pessoal. Bom, eu não posso deixar de dizer que estou muito feliz com esse convite do Omar Porto e participar da primeira exposição da Centro Cultural Casa Terrária, no qual eu acho muito importante para a colaboração de mais um espaço para a cidade de São Paulo. E então queria também parabenizar a Dani por essa corajosa iniciativa. E também fiquei muito contente da ideia desse espaço buscar patrocínio, fomento tanto na patrocínio público ou privado,
né, dando essa possibilidade de espaço ao artista. A minha formação, eu sou Heloísa Loder, a minha formação vem do design gráfico e complementar eu também tenho formação em fotografia e venho participando aí ao longo desde 2018, quando eu de fato assumo esse lugar de artista visual, que não é fácil, né? Venho participando aí de grupos de estudo, de acompanhamento, para o meu desenvolvimento também, enriquecimento dentro da minha produção. Sim. Pode passar então para a Silvia, para a gente também ouvir um pouco ela. Boa tarde a todos, obrigada mais uma vez por estar aqui, está sendo muito especial essa possibilidade de estar com pessoas que eu admiro aí ao longo dessa história, dessa minha ainda curta história, mas longa ao mesmo tempo na arte. Sou Silvia Soglia, acho que eu me vejo como artista desde muito pequena, acho que a história da maioria das pessoas, né? Eu acho que comecei muito nova, muito conectada, né, com essa questão da arte, principalmente de cores e desenhos. E eu comecei aos 6 anos já, até os 14, fazer um ateliê. Eu morava no interior. E sendo do interior, as pessoas falavam, mas você vai querer ser artista? Como que você vai viver? Como é que você vai sobreviver? E aí eu fiquei na hora do vestibular naquela coisa toda. Como eu gostava de cuidar de pessoas, aí eu descobri a terapia ocupacional. Então eu sou graduada em terapia ocupacional e sempre trabalhei na área de saúde mental, especificamente com arte e terapia. E no paralelo eu vinha desenvolvendo o meu trabalho artístico, mas que até então eu não me via como artista. A partir do final da década de 90, comecei a fazer alguns trabalhos, alguns estudos lá no Instituto Tomiotaki, onde eu conheci Edith Derdick e fui fazer um grupo de acompanhamento e de mentoria com ela. Fiquei alguns anos, acabei parando, novamente fiz uma mentoria também depois com Elias Murad, e acabei retornando na pandemia. Eu resolvi que agora minha vida estava mais estável. Eu falei, acho que agora está na hora de me dedicar para esse meu lado que eu sempre quis desenvolver, mas que na época em que eu precisava de sobreviver, não era o meio que eu tinha, né, para poder me bancar. E nessa altura da vida, falei, não, agora chegou o momento e vou estar aí trilhando novamente esse caminho. E aí eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, obrigado, Silvia. É interessante notar assim, a formação de vocês duas pelos grupos de acompanhamentos com artistas, né? O quanto que isso colaborou com os processos, né? E deu autonomia para vocês desenvolverem suas próprias pesquisas, né? Então isso é interessante notar essa semelhança, né, dos dois processos. Então vamos ouvir também o Renato. Tudo bem, gente? Boa tarde. Super, né, chique, né? 2 câmeras, assim. A gente não sabe para onde olhar, câmera 1, câmera 2, né? Que a gente faz aqui. Sempre fico... Eu sou professor, mas fico muito constrangido com câmera. Eu tenho uma coisa também. Né? Eu fico, nossa, eu falo para grupos grandes, mas sempre que eu tenho câmera eu fico meio... Enfim. Agradecer, Omar, pelo convite. E a Dani também, né, que me convidaram a participar aqui. Então, um prazer muito grande poder estar nessa primeira exposição da Casa Terrari. Eu sou Renato Almeida, sou nascido em 82, no bairro periférico de Itaquera, aqui em São Paulo, para quem não conhece, na Zona Leste, extremo leste de São Paulo. E eu começo me apresentando assim porque já faz algum tempo que eu gosto de que a minha história chegue primeiro do que a minha formação, né? Porque eu acho que a minha formação se dá mais... eu valorizo mais a minha formação como pessoa do que como artista até. Eu sei que parece meio contraditório isso, mas é da onde eu gosto de olhar o mundo e olhar o meu trabalho, de onde eu parto, né? Então, sou de uma família muito simples, operária, nordestina. Minha mãe é uma mulher branca baiana, meu pai é um homem negro, maranhense, como vários outros
nordestinos no período, né, dos anos 70, vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor e foram construindo uma vida. Eu não tive artistas da família, então eu demorei muito tempo para entender que eu seria artista. Na verdade, eu sempre fui muito ansioso e muito curioso. Eu sempre tive prazer de investigar as coisas. Eu achava até que eu ia ser detetive, sabe? Mas aqueles bens de filme noir, assim, que você tem a sala escura, aí vem alguém, você tem o chapéu, enfim. Então eu sempre gostei muito de investigar. Eu acho que por aí vem depois a minha relação com a minha formação toda, que é muito acadêmica, né? Então, com a graduação, mestrado e doutorado, tudo voltado para as artes visuais. Foi um caminho, assim, de muito tempo, né? E muita luta, realmente, para conseguir concluir os três. Como eu disse, vindo de uma família simples, de um bairro muito pobre, né? Que hoje é um pouco melhor, mas, enfim, a minha história vem um pouco disso. E dessa formação, como eu disse, que vai para além das artes, eu fui criado muito próximo do meu avô paterno e do meu pai. Meu avô, ele era marceneiro. E meu pai, ele está vivo ainda, meu avô infelizmente não, mas meu pai ele é aposentado, só que ele era torneiro mecânico. E os dois tinham uma personalidade muito ímpar, assim, muito diferente um do outro. Então, nas férias escolares, eu sempre tinha que trabalhar, ou com meu pai ou com meu avô. E meu avô era um homem super tranquilo, organizado, aquele marceneiro muito antigo, sabe? Realmente de profissão, do fazer. E meu pai, muito agitado. Eu sempre brinco assim, que a diferença é que meu avô, ele ouvia, assim, dava a impressão que ele ouvia madeira, ele passava a mão na madeira, ele sabia tudo o que tinha que fazer, né? Meu pai não. Ele vai fazer uma tomada, ele quebra a parede inteira, assim. Ele abre um buraco e resolve. É um homem daquelas gambiarras impossíveis, assim, né? Até hoje a casa dos meus pais, eles ainda moram em Itaquera, é uma casa que não tem tomada. Não tem tomada. Não tem tomada. Você tem uma tomada ali e outra a 10 metros de distância, que ele puxa um fio por cima. Então é tudo meio que uma gambiarra. E eu tô brincando porque o meu trabalho realmente vem... Hoje eu entendo que o meu trabalho vem muito desse lugar aí. E, lógico, a minha formação que vai acompanhando, né? Eu também tenho o Omar estava falando sobre grupo, né, de acompanhamento. Eu faço a mediação também de um grupo de acompanhamento junto com um amigo meu, curador, que é o André Aureliano, chamado Bússola, né? Fazer uma propaganda na casa dos outros, né? E tenho também um grupo de estudos permanente que chama Lacuna, né? Um grupo de estudos em arte contemporânea mesmo, com artistas ou pesquisadores interessados. Então, é muito, para mim, a minha formação tem se dado dessa maneira pessoal, dessa maneira acadêmica e como professor também. Em diferentes ambientes, né? Universidade, escola, ensino fundamental, cursos abertos como o SESC, por exemplo. Então, essa ideia de escola como espaço de troca, né? Como espaço vivo e em constante mudança, isso, né? E um espaço que vai se adaptando também, me interessa muito. Além do fato da casa ter muito a ver com o meu trabalho. Tem muito a ver a coisa da construção, dos materiais, enfim. Então, eu me sinto muito bem de poder estar aqui. Bom, meu nome é Turão Paz, sou de São Paulo, extremo sul. Bom, tive um contato com a arte relativamente cedo. Foi durante ali o meu ensino fundamental, algo que não condizia com a minha realidade. Foi algo que realmente, sei lá, caiu do céu, uma mágica, não sei. Alguém colocou isso no meu caminho. Eu fazia um curso que pertencia à Ação Comunitária do Brasil, isso no final dos anos 90. Foi um contato, assim, um divisor de águas. Comecei a fazer várias releituras de Tarsila, Portinari, Volpe, Picasso, etc. E era uma realidade completamente do que eu tinha ao redor ali. E isso mudou de uma forma absurda a minha vida, assim. Foi um contato muito cedo. E na minha família é de Minas Gerais, praticamente 95% é de Minas. Não sei se tem artistas na minha família, pintores, etc. Mas desde o início, assim, minha mãe tinha um amor muito grande pela arte. Tipo, eu não sei de onde que vem isso aí. E tudo que eu fazia na minha infância, minha mãe achava lindo, assim. Tudo ela adorava, tudo ela gostava. E eu comecei a fazer um monte de coisa, fiz luta, né, arte marcial, andava de skate, etc. Mas quando era arte, quando era pintura, era algo assim que brilhava o olho dela de uma forma absurda, assim.
E minha mãe nunca soube, assim, quanto que ganha um artista bem-sucedido, um artista de rua, um artista independente, etc. E sempre me apoiou nessa jornada. E eu acho que o motivo de eu estar aqui hoje é com certeza por conta disso, né? Por esse apoio, mesmo muitas vezes eu não trazendo nenhum tostão para casa. Então, né, nesse período do ensino fundamental, eu estou nesse curso, né, que pertence à Ação Comunitária do Brasil, eu tive um desempenho bom aos olhos dos alunos e da professora, e eles me escolheram para estudar no MUB, né, na Avenida Europa, aos finais de semana. Então, todo final de semana eu ia para o MUB, eu tinha aula, eu acho que era com o Sérgio Romagnolo, não tenho certeza, porque eu era muito novo, mas todo final de semana eu ia para esse curso, e depois comecei a dar uma parada, assim, fiz outras coisas, continuei andando de skate, etc. A arte, ela ficou, acho que terceiro ou quarto plano, assim, não era uma coisa que eu estava praticando muito. Conheci minha companheira, me instigou a estudar, então eu me formei na Belas Artes, em design gráfico também, só que eu me formei só com professores artistas, só com professores faixa preta, assim, professores muito bons eu tive durante essa graduação, e não teve como eu não ir para as artes, assim, foi inevitável, assim, os professores com a cabeça muito aberta, tive uma liberdade muito grande durante esse período acadêmico, assim, eu pude fazer várias coisas que eu tinha vontade, assim, não teve nenhuma restrição, nenhuma coisa quadrada. Então, o trabalho que eu faço hoje, ele é muito proveniente também desse TCC, da minha conclusão de curso. E sou aluno também, né, da Escola Nano de Arte e Mercado, faz tempo já que eu tenho aula com o Tomás. Não estou mais tão ativo que nem antes, mas muita coisa que já aconteceu nessas aulas eu levo para a vida, assim. E nem sei o que mais tinha que falar mesmo. É isso, é um pouco isso? da sua formação, um pouco da sua experiência. Certo. É interessante também pensar os cruzamentos com uma experiência pessoal, com uma formação em artes mesmo, né? Enquanto isso está presente na construção de repertório, nas escolhas de materialidade, né, de processo. Então isso é interessante pensar a escola para além do local formal da escola do artista, que é na universidade ou no grupo de acompanhamento, mas esses trânsitos com as exposições e com a própria vida, né, com a própria experiência. Então, além de saber um pouco sobre a formação de vocês, era bom também, eu acho, que a gente ouvir sobre o próprio trabalho, né? Tanto o trabalho que a gente colocou na exposição, né? Como isso se relaciona com a proposta da exposição e da casa e nessa relação de materialidade mesmo, né? Que eu acho que isso está muito presente nessa exposição na Casa Terrária, que é a materialidade desse espaço, né? A história desse espaço, e para além do espaço convencional, do cubo branco e do museu, né? Eu acho que isso também tem uma outra dimensão, uma outra camada na exposição. E também afirma a Casa Terrária como esse espaço de troca mesmo, né? De um ateliê, né? Um ateliê vivo que possibilita esses aprendizados. Então acho que para a gente ouvir um pouco do trabalho de vocês, né? Como que atravessa, né, a poética de vocês. Bom, eu me sinto aqui em casa, literalmente, porque vai de encontro demais com a minha poética, né? Minha pesquisa, minha produção, que eu costumo dizer que a minha produção ela lida, né, com as possibilidades de diálogo entre o outro e o meio em que nós habitamos, né? Então, isso se dá tanto para a produção e pesquisa como na pós, né? Então, esse é um lugar aqui de muito diálogo, né? Então, para mim, como artista, esse é uma das questões primordiais, que meu trabalho, ele necessita, é o que move a minha produção, é a troca, o diálogo com o outro. Que muito na arte contemporânea, a gente como artista está entregando um questionamento, uma pergunta, uma dúvida, tentar atravessar o outro através do seu trabalho. E o que eu falo na minha pesquisa desde 2019 através de múltiplas linguagens, como ações performativas, como eu trago aqui o trabalho de ausência, primeiro ato,
fotografia também, intervenções. Eu tenho, desde 2019, entrado em casas em estado de demolição, especificamente frente à especulação imobiliária. Então, eu venho vivenciando, através do meu deslocamento pela cidade, com essa experiência que entrega muito meu corpo nesse lugar, a entrega do meu corpo nesse lugar é muito forte. Então, eu venho também deslocando esses materiais, esses escombros dessas casas, como alguma coisa que, num resgate dessas memórias afetivas para dentro do ateliê. Então, o meu maior deslocamento de fragmentos são, por exemplo, tijolos, né? E assim eu vou trazendo a minha produção, que se dá tanto na esfera íntima do meu ateliê, quanto na esfera pública, literalmente dentro dessas ações, como eu trago aqui, por exemplo, agora, nessa nova pesquisa. Não é nova, é uma continuidade, né, um desdobramento do que eu venho falando da identidade, memória e território da cidade de São Paulo, frente a essa forte especulação imobiliária. Então, antes que eu recolhia muitos fragmentos, tal, agora eu estou trabalhando com essa materialidade do papel craft, que fala muito sobre também a mudança, né? Então, dentro dessa trilogia que eu estou trabalhando esse ano, tem o primeiro ato, que é a ausência, que é o que está aqui, o que eu estou apresentando ineditamente. Estou muito feliz por isso, porque esse trabalho dialoga muito com essa casa que está nesse espaço entre, né? E o segundo ato foi mudança, que também já foi realizado numa casa que estava à venda, presença, e o terceiro ato é mudança, ainda está em processo. E essa trilogia que ela fala muito da impermanência, né? Ela fala muito desse deslocamento que nós estamos sofrendo de uma maneira ou de outra, sendo essas pessoas que estão precisando se deslocar numa gentrificação por causa da forte especulação imobiliária, ou sendo também essa ausência afetada por nós, de quando a gente passa num lugar e fala: cadê aquela manicure que existia ali? Cadê aquele sapateiro? Quer dizer, a gente está sendo muito afetado também por essa mudança. Então, é disso que eu tenho trazido no meu trabalho atual, na minha pesquisa, e por isso que eu estou realmente muito satisfeita com o resultado da colocação desse vídeo, por exemplo, na parte de cima, que ainda está nesse espaço entre, né? Respondi ou não? Sim. Emendei? Me empolguei? Sim, e é interessante, Heloísa, porque a Heloísa é uma das artistas que a gente convidou e ela já tinha uma pesquisa com base em casas que já estavam em processo de demolição em São Paulo, né? Então, aí, o trabalho que eu escolhi dela foi exatamente não sobre a casa, né? Foi um trabalho sobre um terreno onde uma casa foi demolida para ser construído um prédio, provavelmente. Sim. Então, eu acho que traz um pouco essa camada e essa afirmação também, que aqui a Casa Terrária um pouco se coloca contra também todo esse adensamento urbano e a verticalização de São Paulo, né? Não só porque aqui a casa ela é tombada, né, pelo Condefat, mas também porque é uma vontade de ter uma instituição cultural numa casa. Então, essa transição entre a casa e os edifícios é uma camada que seu trabalho também traz para a exposição, né? Esses espaços temporários e como que você, enquanto artista, intervém nesse espaço, né? Enquanto você se apropria dessa linguagem para a exposição e para o seu próprio trabalho. Então, acho que também colabora com o espaço da Casa Terrária, né? Sim. E aí também, nesse sentido, o trabalho da Sílvia se coloca no espaço também de maneira muito generosa, né? Tem as linhas, tem os bordados, tem essa coisa que é espacial, né? E eu até falo no texto que constrói esse espelhamento, né? Porque é como se o seu trabalho vertical se espelhasse no trabalho que está do lado oposto, né? Em diferentes escalas.
Então, queria que você contasse um pouco pra gente sobre esses trabalhos e sobre a sua investigação, né, da linha e do tecido, né, dessa materialidade mole, né, que é maleável, né, o quanto que isso tem de uma manualidade também, né, desse gesto construtivo que também dialoga com o próprio gesto do trabalho da Heloísa, né? Eu adorei ouvir a Heloísa falar, porque o meu trabalho também vem dessa ideia dos espaços dos entres, né, e de deslocamentos. O meu trabalho acontece aqui em São Paulo e também em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, que foi a partir da pandemia, que eu fiquei um tempo grande lá, em que eu tive um contato maior com a natureza e começo a poder olhar para esse espaço entre estar lá e estar aqui em São Paulo, do que isso me afetava em termos dos afetos que eu vivia nessa relação com essas coisas. Então lá eu pude começar a observar que a vida acontece de um jeito tão generoso, tão amoroso, né, tão gentil, e o quanto a vida aqui nessa cidade é exatamente o oposto disso, né, dessa dureza. E aí, trabalhar com os tecidos vem, eu acho, nessa necessidade de poder falar de um cuidado. E que esse cuidado não é só meu em relação ao mundo, às outras pessoas, mas é um cuidado em relação a mim mesma também. Porque eu acho que quando a gente fala de casa, a gente pode pensar em vários sinônimos. A gente, o corpo humano, enquanto uma casa, né? A casa, a matéria, a natureza enquanto casa. Então, teve uma época que eu fiquei explorando muitos ninhos. Eu colhi vários ninhos, eu tenho alguns trabalhos que ainda eu venho desenvolvendo com essa questão dos ninhos enquanto casa, né? E, de alguma forma, o trabalho aqui, que ficou ali no frente à janela, que foi algo que eu fiquei meio em dúvida no começo, se seria um lugar legal dele estar, que apesar dele ter um significado dentro de uma casa, um tecido perto de uma janela, já vem a ideia de cortina, para mim era uma outra história que ali estava acontecendo, né? Que é o potencial de discutir aquele espaço enquanto um meio poroso, onde o entre e o fora estão numa conversa o tempo todo, né? E que entre esse espaço do entre muitas coisas acontecem. E não sei se vocês repararam, tem alguns serizinhos que eu chamei, que são alguns tipo bonequinhos de pano que estão pendurados, que na verdade são 4, que é a relação que eu faço também com a vida. Então existe o nascimento, o crescimento, o nascer, o crescer, o viver e o morrer. E entre esses seres existem vários fios que se conectam. E esses fios estão o tempo todo conectados entre todos nós, entre a natureza, entre os espaços que a gente habita, né? E o quanto estar numa cidade como São Paulo, né, em que a gente anda nesses deslocamentos e a gente não se reconhece mais, porque não tem o sapateiro, não tem a manicure, não tem aquele prédio que estava lá desde o dia que eu vim morar nesse bairro, me tira desse lugar de conforto e de conexão, né? Então, o meu trabalho eu procuro também poder adentrar a essa ideia das pessoas poderem também olhar como isso é importante, né? A gente poder estar em conexão com a gente mesmo e com tudo que nos afeta. Ele chama Maya, porque Maya para o hinduísmo e para o budismo é uma grande ilusão. E eu acho que a gente vem vivendo nesse mundo contemporâneo muitas ilusões, em que a gente vai precisando tirar os véus, os tecidos, para poder chegar naquilo que realmente é o que somos. Sim. E que é ali que existe a potência da vida, né? Outra obra que está aí, que é o coração, o Amantiquir, que é uma palavra tupi, guarani, que significa
Mantiqueira, que é a montanha que chora, também fala desses afetos, do quanto a natureza também vem sendo destruída por nós e que a gente também não sabe aonde vai chegar, né? Então, tanto na natureza, né, no campo, na mata, na floresta, como na cidade, a gente está vivendo tempos muito difíceis nesse sentido, né? De não considerar que somos seres únicos, mas estamos conectados de várias formas. E que se a gente não cooperar um com os outros, realmente a gente não vai sobreviver nesse planeta. Sim. Eu acho interessante, Silvia, que tem o seu trabalho, ele traz uns atravessamentos do vento e da luz, né? Uhum. Então, pensando nesse sentido de construção do próprio artista, né? Do quanto os atravessamentos da materialidade mesmo, do tempo, né? Uhum. E é um tempo que ele atravessa o tempo, né? Exatamente. A história, né? Atravessa o tempo, atravessa a história. Atravessa a história. Então eu acho que isso tem um sentido de construção mesmo de si, como você falou, né? Desse cuidado de si, né? Que é um valor importante mesmo. Eu acho que seu trabalho traz um pouco. Acho que para mim isso é muito importante. Você me chamou a atenção no dia, né, que o vento estava bem generoso ali, fazendo com que aqueles tecidos se movimentassem. Você falou da respiração, né? E a respiração, eu acho que para mim também é um elemento muito caro na minha vida, no sentido em que, bom, respirar é vida, né? Então, enquanto esse pulmão, né, que é a vida, pode continuar respirando e se apresentando nessa materialidade que o vento traz, né, enquanto força de vida, para mim é muito importante. Sim. Isso. Passando para o Renato, Renato, você falou uma coisa do seu avô, que o seu avô ouvia madeira, né? Que isso foi lindo, assim, e eu acho que tem essa relação com a materialidade, né? De você ouvir o material, de você estar próximo das condições daquela matéria, né? Daquela matéria terra, daquela matéria água, daquela matéria madeira, né? E eu acho que o seu trabalho tem uma construção pelo material, né? Como você traz isso para o seu trabalho, né? Você explora a materialidade numa linguagem, né? Como é essa série que a gente escolheu para a exposição, né? Sim. Que é o sentido da arte, né? Que a arte para você e aí você vai explorando e desmembrando isso nos trabalhos. Queria que você contasse um pouco desse processo, não só desse trabalho, mas das suas investigações. Assim como Elô também, eu me senti muito bem aqui nessa casa, né? Porque a minha pesquisa, já há algum tempo, tem parte muito do espaço urbano, como consequência também dos espaços de construção, né? Os imóveis abandonados, ou em ruína, ou em processo, como é que é o caso, né? Como a Elô bem disse, entre uma coisa e outra, assim. Então, a primeira coisa já foi isso, assim, o espaço que deixaram para eu expor a série também, maravilhoso, assim, para mim. Tem tudo a ver com o meu trabalho também. Essa possibilidade daquela janela, né? De poder acessar o espaço externo, essa relação entre o dentro e fora também, o dentro e fora falando em relação ao espaço, mas dentro e fora também da instituição, o dentro e fora quando penso também nas questões políticas, enfim, isso sempre me interessou. Então, esse lugar para mim foi muito bom, onde o trabalho ficou muito contente, agradecer vocês de novo, e feliz também de estar com todos os outros artistas, mais especial com a Elô, porque eu me identifico muito com o trabalho dela, gosto muito do trabalho da Elô já há muito tempo, uma colega do universo das artes muito importante para mim. Então estar ao lado dela também para mim é muito especial, eu estou muito contente. Mas sobre o trabalho em si, como eu disse, né, eu parto do espaço urbano para pensar as relações. Então é onde eu observo a vida, é onde eu observo a cidade, a questão da materialidade, né? Então é onde eu realizo ações performáticas, é onde eu parto para pensar os desenhos, é onde eu coleto materiais. Então o meu trabalho tem muito a ver com essa coleta, com essa coleção de materiais que são recolhidos, que são esquecidos pela cidade, mas não é qualquer material, né? E aí que entra essa questão que o Omar estava comentando. Eu trabalho basicamente com madeira, metal, concreto e barro, no caso argila, né? E carvão, 5 materiais. Basicamente, vou transitando entre isso.
atualmente. E esses materiais vêm dessa minha relação com a cidade, né? De observar os espaços, de estar nos espaços. E essa série é a primeira vez que eu exponho ela. Na verdade, são 7 trabalhos, né? Aqui nós temos 6 trabalhos, 2 foram vendidos, um eu consegui trazer para cá, o outro, infelizmente, não deu certo, mas é a primeira vez que tantos trabalhos dessa série estão juntos em um lugar. A montagem convencional se dá na parede, e aí eu vim montar o trabalho, e eu estava até comentando com o Omar, assim, que as paredes, né, da casa não conseguiram aguentar o peso da obra. E eu estava insistindo em tentar montar. Eu falei, Omar, a gente está brigando com a casa, né? Aí a Marília, que é outra artista que está participando, deu uma sugestão de montagem. A partir da sugestão dela, nós chegamos nessa disposição das obras, que eu fiquei muito satisfeito também, que é essa maneira de poder transitar no espaço e olhar de cima. Acho que foi bem importante. E sobre o material, sobre essa obra e a materialidade dela, é o concreto, como eu disse, é um dos materiais que me interessam muito. Eu já pesquiso há algum tempo, já trabalho com concreto há algum tempo. E esse trabalho, ele se inicia, o processo, né, dele se inicia muito na pandemia. Apesar de ele ser, não lembro a data agora, se é 21 ou 22. Mas o processo de pensar o texto e a palavra, essa outra forma, vem na pandemia. Então, a pandemia foi um processo de transição para todo mundo, né, de várias formas diferentes, culturalmente, enfim, pessoalmente, politicamente. No meu caso não foi diferente. Então eu passei por uma cirurgia muito complexa, que eu fui aberto praticamente, né, o tronco quase todo aqui. Eu não pude carregar peso por muito tempo. E eu sou muito do fazer, assim, muito do construir, do elaborar, de carregar peso, literalmente mesmo. Eu não pude por quase um ano carregar peso, assim. Eu não podia carregar 5 quilos, por exemplo. Era muito mínimo, né, o peso que eu podia carregar. E aí voltei a investir no desenho, que o desenho sempre foi ponto de partida para mim, então eu desenhei muito e fui me direcionando também à escrita. Comecei a escrever, porque eu tenho essa relação com a diversidade, então até aquela escrita acadêmica, eu fui fazendo uma outra escrita nesse momento que eu estava passando. E aí eu começo a escrever umas coisas que eu nunca tinha feito, que eram... Eu não entendia que eram poemas, eu não entendi, porque eu nunca fui assim, da literatura nesse sentido, apesar de gostar muito. E aí uma amiga minha, que é da literatura, falou, meu, o que você está escrevendo são haikais. Eu não tinha pensado, nunca tive essa produção em poesia, nunca. Falei, nossa, eu sempre admirei muito, eu acho que o texto é algo que consegue gerar muitas imagens, assim, né? Essa possibilidade de você gerar uma quantidade enorme de imagens a partir de uma palavra, né? E como isso chega nas pessoas, sempre me interessou. E aí, desse exercício de escrita, vai surgir essa série, de várias escritas surge esses haikais que vão gerar esse trabalho. E no caso aqui são 6 frases, né? Sempre começo com arte, pra mim é. E aí é um jogo com várias coisas. É um pouco falando sobre o meu processo como artista mesmo, um pouco da história que eu contei para vocês aqui. Então, para mim, a arte vem de um lugar de concreto mesmo, do fazer, para mim. Eu não terceirizo minha obra, ninguém faz ela por mim. Eu só faço o que eu consigo fazer, o que eu consigo fazer. Então, esse fazer para mim é muito importante, fazer concreto. Então, vem arte para mim concreto. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. Então, arte para mim é concreto, vem dessa lógica, mas também vem com jogo de palavras, né? Quando a gente pensa arte concreta, quando a gente pensa o concreto do fazer, a ideia do concreto ligado à construção civil, à obra, a quem realiza a obra, né? No caso, os trabalhadores, os pedreiros, enfim, que tem a ver com a minha família, com a minha história. Então, eu jogo com isso. A ideia de algo muito concreto, como a construção civil, por exemplo, no caso, a materialidade da palavra, e a ideia de arte. Então, depois eu vou pensar arte, a chave e fenda. Então, de novo, tem essa questão do trabalho relacionado, do trabalho ordinário, trabalho convencional, mas tem também esse jogo poético, né? Que a arte é chave, né? Ao mesmo tempo que ela abre possibilidades, ela é fenda, ela é espaço para que as coisas possam acontecer, ela gera espaços, né? Então, quais eram as outras? Arte para minha ruína, que não está aqui, também vem dessa lógica toda, dessa minha história com o meu trabalho, com o meu processo criativo.
Agora não consigo lembrar todas que tem aí, mas enfim, acho que a outra é... Arte pra mim é carne e pedra. Arte pra mim é carne e pedra. Arte pra mim é mão na obra. Arte pra mim é corte de serra sem gabarito. E arte pra mim é rastro de tempo em escombro. Arte para mim, carne e pedra também, acho que é quase que literal isso, né? Vem da questão do trabalho, do sangue derramado, do corpo presente, a carne e a pedra, e de um livro de um autor chamado Richard Sennett, chama Carne e Pedra mesmo, que ele vai contando a história da formação das cidades. É muito interessante, assim, e como isso está relacionado ao corpo humano, né? A presença humana, assim, né? E aí isso vai pensar em vários lugares do mundo e essa transição. A cidade vai mudando a partir da necessidade dos corpos existirem nos espaços, né? Enfim, acho que é um pouco disso. Acho que tem alguma coisa que você queria que eu falasse mais. Não, eu acho que eu enfatizei essa questão da materialidade porque ela tem relação com o modo como você vai estruturar a linguagem do trabalho, né? Acho que a arte para mim é concreto, né? Eu acho que a literalidade do material e a literalidade da linguagem tem um encontro nisso, né? Sim. E que eu acho que afirma também o sentido da arte, não só histórico, né? Da história da arte no Brasil, mas também do fazer, né? Dessa própria manualidade, né? Desse gesto, né? Sim. Porque a arte para mim é concreto, também tem essa relação com a arte concreta, com a poesia concreta, com o que seria o concreto na arte em termos de estilo, né? Eu acho que a gente, os artistas contemporâneos, né, que vivem hoje, eu acho que não tem como a gente produz com aquela vozinha, né, no ouvido, que é a história da arte falando com a gente. Sim. Tem muita coisa, né, pra gente ignorar, né? Então isso tem que acompanhar a gente, tem que dar... Eu levo muito... Eu acho muito importante a história e a história da arte. A gente tá sempre olhando para ela, né? Sim. Lógico que depois de um tempo que a formação do ensino fundamental, eu digo, né, o ensino básico fundamental, acabava no impressionismo, né? Não tinha nada além, era o impressionismo e um precipício depois. Você caía e já era, acabou assim, acabou. Hoje melhorou muito, né? Ainda está longe de ser o ideal, mas a gente já consegue ter no ensino fundamental outras possibilidades, inclusive entender que a arte não nasce na Europa, né? E pensar a arte de origem africana, de origem latina. Então, todos esses processos, eu acho que vão me acompanhando, né? Todos esses estudos vão me acompanhando. Essa parte da relação acadêmica que vem comigo, que vai se cruzar com as questões práticas como artista, como ser humano, como indivíduo periférico, enfim, né? Que vive numa cidade como São Paulo. Então, essas coisas vão se cruzando e vão se misturando para gerar trabalhos como esse. Só para terminar, que eu já falei muito, outra coisa também que eu fico muito contente é que esse trabalho ele é uma transição, ele representa uma transição importante no meu processo criativo, assim, na minha produção artística. Porque ele está no momento entre um trabalho intenso para pensar o espaço urbano e outra coisa já que vem da palavra, de pensar simbologias muito comum, populares, assim. Então é isso, é concreto, é chave e fenda. Então eu fico contente de poder estar com esse trabalho inteiro aqui, porque é um momento também especial para mim, assim. É interessante, conectando com o trabalho do Trompaz, né, nesse sentido da linguagem, da escrita, né, de uma grafia, que eu acho que a pintura do Trompaz traz um pouco essa elaboração da linguagem, né, da linguagem enquanto gesto, enquanto pintura. E é interessante como você transita entre a rua e o espaço expositivo e a tela, né? Então, queria que você falasse um pouco desse seu processo. Bom, eu estou muito satisfeito com esse recorte curatorial, já falei algumas vezes também. Eu acho que das obras que eu enviei, depois, olhando para a exposição, realmente eram as que faziam mais sentido de estar aqui. Eu comecei a minha pesquisa artística, no momento que eu nem sabia o que era pesquisa artística. Então, desde criança, eu sempre fui muito curioso com esse contexto social, contexto de moradia, principalmente, levando em conta, né, residência, precariedade de residência, áreas nobres, áreas carentes. Então, eu sempre fui curioso com a questão da casa mesmo, da moradia. Então, ali aquelas duas obras que são, né, que estão na primeira sala, para quem não sabe, elas, por mais que ela seja para o espectador algo abstrato, para mim é sempre figurativo, sempre vai ser figurativo. Eu não me importo que as pessoas tenham a sua própria interpretação, acho lindo também. Mas tudo ali é proposital, são vários elementos e é exatamente a minha forma de enxergar a cidade.
Então, eu aprendi a enxergar a cidade dessa forma, analisando prédios, todo esse contexto urbano e toda essa desigualdade presente desde criança. Então, eu cruzava a cidade do extremo sul para o centro, para, sei lá, Parada Inglesa, Santana, Vila Mariana, Aclimação, a paisagem muda muito. Isso sempre me chamou a atenção, tanto de casa como casa, etc. E como eu disse, minha família é de Minas Gerais, uma cidade pequena, chamada Três Pontas, que é onde Milton Nascimento cresceu ali. Então, por mais que a cidade lá é menor, eu sentia que eles tinham muito mais qualidade de vida do que essa aqui que é mais rica, que é São Paulo, e isso sempre me chamou a atenção desde criança. Então, essa pesquisa que eu faço hoje em dia, eu intitulei de Segregação Social Geograficamente Escancarada, que é justamente o tema do meu TCC, né? Então, ali vai estar as suas siglas, né? Que é SSGE, que significa isso que eu falei, as duas obras têm esse título, e ela tem um pouco de relação com o IBGE, né? Que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ali eu estou falando geograficamente escancarada. Então, eu estou expondo algo que realmente está nítido para todo mundo, que é essa desigualdade social. Então, ali no começo tem uma obra que é uma cortina, né? É uma cortina que ela foi ressignificada, ela foi pintada com esses elementos. Então, eu acho que essa cortina ela tem total relação com a casa. E eu já tinha falado numa outra exposição que eu tinha feito recentemente também, que o fato de eu colocar essa obra, né, esse título do meu trabalho na cortina, eu acho interessante porque é algo que você vê, né? Que você de repente vê através da janela, através da cortina, ou que você deixa, né, de ver quando você não abre a cortina, quando você não abre a janela. Então, a cortina ela tem uma total relação. Fiquei muito feliz com a escolha dessa obra para essa exposição. Acho que ela casou completamente, assim. E a outra obra é um trapo de piso que ele foi comprado no Paraguai. Então, essa relação do trapo de piso, que tem essa relação com a casa também, eu acho que ela casou super bem aqui com a questão da exposição. Então, ali também tem um elemento, né, que ele tem seu significado, alguns elementos, né? Só que ali é um trapo de piso também, eu estou falando exatamente desse mesmo contexto também. Então, acho que é isso. As duas, elas têm esse diálogo, né? Suportes que também são suportes que são utilizados geralmente nas casas, né? E é isso, eu estou muito contente com esse recorte curatorial. Tem uma coisa, Trompaz, do seu trabalho, que é essa que você falou que tem essa figura, o figurativo, né? Mas é um figurativo ainda por fragmento, né? E aí pensando um pouco essa linguagem também que é fragmentada da cidade, né? Não só a imagem desse rosto geográfico de vulnerabilidade social, mas também desse corpo na cidade, né? Da própria cidade que constrói essa desigualdade, né? Total. De certa forma a cidade constrói isso. Então acho que tem um encontro entre os trabalhos, tem uma conversa também entre eles e a gente tentou um pouco construir esse sentido no espaço da casa. Acho que é um pouco disso. Nessa primeira conversa a gente tá com 4 artistas, aí na segunda a gente terá mais outros 4 artistas. Agora eu acabando que o nervosismo, eu não apresentei todos, né? Eu deveria ter apresentado. Essa primeira mesa a gente conta com os artistas Heloísa Loder, a Silvia Soglia, Renato de Almeida e o R. Trompaz. Sim? Foi? Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa?